Olá, mais uma pausa, já tomei um banho e agora estou numa pausa. Tal, esse vídeo eu quero falar como eu me tornei ateia. A descrença, como eu deixei de crer em Deus ou em deuses. No meu caso, Deus, né? Porque é monoteísta. Então, eu acreditava que era só um Deus. E aí é o seguinte, quando eu era bem pequenininha, eu, eu vivia lá com a minha mãe e morei em vários cantos, sendo vigiada e aí eu acreditava, é lógico, claro e evidente, eu acreditava, né, como todo mundo acredita, né, todo mundo que nasce naquele local ali, que quando nasce já é logo ensinado, os pais levam bem pequenininho para ir batizar, e aí ensina aquilo, a gente tem aquilo como uma verdade. E aí eu tinha como uma verdade, só que e aí eu ia para a missa, né? Mas aí eu não era aquelas pessoas que ia para a missa direto, ou seja, eu nunca fui uma católica praticante, nunca. E aí, quando eu era pequenininha, eu ia para a missa dia de domingo, missa longe, longe. A minha mãe morava num lugarzinho velho chamado Barro Preto, lá no município de Santana do Acaraú, e a gente ia de pé para Bom Jesus, a pé, aquele monte de mulher. E aí quando voltava aquele solzão quente só para escutar o padre falando, para escutar a missa, eu ia. E aí, quando eu estava assistindo lá a missa, eu sempre fui uma pessoa curiosa e observadora. Só que, é claro que continuando, acreditando, lógico, né? E aí eu observava aquele jeito ali do padre. Aí, quando eu assistia a missa, o meu pensamento era assim. Quando eu assistindo a missa e pensando, sabe? Pensando assim. Ainda me lembro como hoje, como era que eu pensava no momento que eu estava assistindo a missa. Eu pensava assim, ó. Por que será? Olha o meu pensamento. Por que será que toda vez que ele vai falar, o padre fala, ele diz as mesmas coisas? A minha imaginação, pensando assim, né? Porque o padre, toda vez que ele vai fazer a missa, a mesma coisa que ele diz numa missa, ele diz na outra. Já o evangélico não, o pastor ele inventa, fica ali inventando, improvisando as coisas e tudo, mas o católico não é assim. E aí ele ficava repetindo aquela mesma coisa. Aí pronto, assistia a missa, fazia tudo aquilo que ele mandava, né? Aí a gente voltava, aí pronto, eu ficava. Aí de tempos em tempos eu ia a uma missa, mas custava muito eu ir. E aí, lá na minha mãe, tem uma igrejinha bem pertinho, era a coisa mais difícil que tinha era eu ir. Elas iam, a minha mãe e a minha irmã, só tinha uma lá, a outra tinha ido embora, na época que eu fui passar um tempinho lá, e elas iam para a igreja, eu nem ia. E às vezes eu ia, chegava lá, ficava sentado, né, lá no banco. E aí, uma vez, eu estava assistindo uma missa lá no Cibarro Preto, lugar da minha mãe. E aí o padre, aquele padre, Francisco José, de Sobral, foi ele que me batizou. E foi ele que batizou o meu filho. E aí, esse padre Francisco José, que eu vi falar que faz tempo que ele morreu, ele faleceu, padre Francisco José, ele era de Sobral. Ele ia dar missa lá no Barro Preto, no lugar lá da minha mãe. Aí eu assistindo ele, e aí, como eu sempre fui uma pessoa observadora, eu ficava observando aquilo. Ele lá fazendo a missa, ele já estava meio velho. Aí ele lá fazendo a missa, repetindo as mesmas coisas que os outros dizem, que todos dizem, sabe? Repetindo, tudo é repetição. Igreja católica é uma tradição, é a mesma repetição, a mesma coisa. Aí eu observando,
E ele saindo as espumas assim do canto da boca e falando, e eu com nojo. E aquelas espumas saindo assim no canto da boca. E ele falando, e eu só olhando assim, que nem uma bobona. Olhando, mas um pensamento lá longe, eu, sabe? Lá longe. Eu imaginando assim. A minha imaginação era assim, será que serve de alguma coisa? Olha, só o cérebro, né? Pensando. Cérebro pensante. O meu cérebro pensando assim. Será? Não era eu falando, era o cérebro pensando, imaginando assim, ó. Será que isso serve de alguma coisa? A gente ir para a igreja e ficar rezando, né? A minha imaginação era assim. Aí, quando eu estava em casa, eu fazia pergunta para minha mãe. Eu perguntava assim, mãe, peraí, uma pausa. Antes de eu perguntar, o que é que eu perguntava para minha mãe? Espera aí só um instante. Quando eu estava na casa dessa minha tia, que eu ia lá no Cajueiro, subia, que eu não falei ainda, não falei porque eu não queria falar sobre religião no canal, inclusive esse daqui não é para postar no canal, meu, não é. Quando eu vivia lá na casa dessa minha tia, que eu passei 4 anos lá sendo judiada, eu, de vez em quando eu ia apanhar os castanhas, os cajueiros, eu subia lá no olho do cajueiro e ficava chorando e pedindo a Deus, meu Deus, me tira daqui, uau, 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 chorando, sabe? Pedindo para Deus me tirar aqui. Aí quando eu pedia, lá em cima no olho do cajueiro, quando eu pedia, eu gritava, chorava, olhando para cima, gritava e chorava, olhando para cima, assim, ó. Aí, quando eu pedia, eu ficava em silêncio assim, ó. E aí, eu nem ouvia nada e nem via. Aí, eu voltava para casa chorando. Aí, eu ficava com aquela dúvida na minha cabeça, assim, será que Deus existe? Mas aí, quando eu perguntava para uma pessoa, assim, às vezes eu perguntava. Uma vez eu perguntei pra essa bicha velha lá, que eu morava na casa dela. Perguntei a ela assim, fulana, com ela, né? Não quero chamar o nome dela. Será que Deus existe? Ela dizia assim, menina, deixa de ser abestada, menina. Deixa de ser abestada. Isso é pecado. Isso é pecado perguntar isso aí. Tá duvidando? Deus é mistério. Pronto. Era um mistério. E aí, esse mistério, aí depois sim, foi bem. Aí, quando eu perguntava pra minha mãe as coisas, ela dizia, não. Aí quando eu perguntava qualquer coisa pra minha mãe, tipo assim, mãe, por que que... Aí, né, por causa desse acontecimento, eu pergunto, mãe, por que que a gente fala com Deus, a gente, né, por causa daquele negócio que aconteceu, por que que a gente fala com Deus, que a gente grita, eu chorava lá na casa dessa, por que ele não fala com a gente, por que que não escuta? Menina, Deus é um espírito. Deus não pode falar com ninguém não, menina. Deixa de fazer pergunta besta. Isso faz mal. É pecado. A gente não pode duvidar de Deus, porque Deus é um espírito, Deus é mistério. Pronto. Aí pronto, Deus era um mistério. Aí Deus era aquele mistério que ficava assim, aquele mistério na minha cabeça. E toda vez que eu ia para a missa eu observava e ficava pensando. Duvidando, mas apenas achando aquela coisa misteriosa. Mas eu duvidava. Eu duvidava, eu ficava em cima do muro. Tá entendendo como é que é? Eu não sabia se existia ou não existia. Mas aí eu ficava com aquele medo que as pessoas me impuseram, aquele medo que as pessoas diziam assim, ó, é pecado duvidar, é pecado, não pode questionar, ficar perguntando, não pode questionar não. Aí eu ficava com aquilo, né? Aí tem aquele medo que quando a gente vai para a igreja, eles impõem na gente, né? E aí a Bíblia, eu lia muito a Bíblia, e na Bíblia tinha umas coisas que falavam do inferno, aquelas coisas, tem muita fé,
muita coisa feia, de matança, aquelas coisas. E aí, toda vez que eu lia, como eu era curiosa, eu vivia lendo a Bíblia e fazendo pergunta para minha mãe, ela não sabia me responder. Aí eu lia. Quanto mais eu lia, mais eu endoidava. Por quê? Porque endoida. Aí, porque eu li umas partes, né? Aí, mais na frente, quando eu estava lendo, tinha o contrário daquilo. Eu lia uma coisa e depois tinha o contrário. Depois... Aí eu ficava lendo e aí ficava assim, ó. E aí, como para mim era verdade, eu achava aquele livro um livro muito misterioso. Um livro assim meio que quando a gente vai ler, a gente parece que fica abestado, porque a gente quer acreditar naquilo que disseram a gente, mas aquilo ali tem de dois jeitos, ou seja, são as contradições, sabe? É que nem a Célia Quirino diz. É cheia de contradições, não faz sentido uma coisa com a outra. É igualzinho o que ela disse. E aí, naquele negócio de mistério, eu só lendo aquilo e nada de entender. Eu nunca entendi a Bíblia, porque eu acreditava naquela verdade, né? Eu nunca entendi. Eu lia de todo jeito, lia à noite, de toda hora. Quanto mais eu lia, mais dava depressão, dava uma tristeza em mim, porque quando eu via aquelas coisas do Lago do Fogo do Inferno, aquelas coisas, me dava tristeza. Aí quando foi um tempo, pois sim, aí eu custava demais ir numa missa. Quando eu ia, era só para ficar observando, meu, não acreditava em nada. Mas aí eu tinha que acreditar que eu tinha aquele medo, né? Tinha aquele medo. Aí, aí quando eu estava lá em Fortaleza, eu fui numa igreja evangélica, aí me decepcionei com isso aí. Mas e aí, depois eu andei lendo um livro, que aí lá nas casas que eu trabalhava, lá em Fortaleza, que tinha umas estantes cheias de livros, aí lá eu lia uns livros de filosofia. Eu li sobre antropologia, eu já li e pesquiso também sobre antropologia, né? O estudo do homem, né? Da antropologia, isso, filosofia. Aí eu andei estudando essas coisinhas aí e estudando também história, fazendo pesquisa. E aí, nesse ente que eu vivia assim, eu acreditava, mas não era que eu acreditava, só que não era aquela coisa forte, eu nunca fui praticante de nada, né? Até fui um tempo na igreja católica, mas fui só na igreja de crente, fui só 3 dias, mas me decepcionei. E aí, como eu via essas coisas, né? E aí eu comecei, quando eu vi o livro de antropologia, filosofia, aí eu, aí eu vi o nome assim, mitologia. Aí mitologia vem de mito. Será que isso aqui é mito? Aí comecei a meter o pau a pesquisar. Aí quando foi um dia, tá com 5 anos que eu tinha aquela dúvida na minha cabeça. E aí eu nunca mais fui missa, não fui nada no mundo. Eu era aquela pessoa neutra. Só que eu acreditava naquela coisa que existisse, mas só que eu acreditava que existisse, mas eu não estava mais acreditando na Bíblia. Não estava. Quando eu li esses livros, né, de antropologia, filosofia, essas coisas tudinho, quando eu li essas coisas assim, comecei a me tocar, eu já fiquei com a fé que eu tinha fezinha um pouquinho, ela ficou meio mortinha. Aí foi o tempo que apareceu, quer dizer, a internet faz tempo que tem, só que eu só fui começar a mexer com o negócio de internet quando eu comprei um celular para mim. Aí há 5 anos, há 5 anos, eu acho que há uns 5 a 6 anos, 5 anos eu estava morando em Itapipoca, e aí eu comprei meu primeiro celularzinho, smartphone. Aí eu curiosa, que era uma danada para saber das coisas, mas as pessoas metiam aquele medo na cabeça da gente, sabe? E aí eu comecei a pesquisar. Aí quando eu pesquisei, aí eu pensei assim, rapaz, eu estou muito confusa com esse negócio. Eu não dizia para ninguém, eu só imaginava assim. Eu estou muito confusa com esse negócio de Deus, né? Eu estou muito confusa. Eu vou olhar do outro lado. Eu vou olhar do outro lado, ou seja, eu vou olhar o contrário disso aqui. Aí eu estava lá na Itapipoca, há 5 anos atrás, não sei se era... há 5 anos mesmo,
eu tava lá na Itapipoca, que eu comprei o meu primeiro smartphone. Aí eu fui pesquisei assim, ó. Pronto. Aí como eu sei que é o contrário disso aí é ateísmo, ou seja, né? Aí eu fui lá no YouTube, né? Meu primeiro celularzinho, meu primeiro smartphone, há 5 anos. Aí eu fui, pesquisei aqui, ó. Porque eu não estudava religião, eu vivia cutucando a Bíblia, vivia, mas não entendia, fazia era endoidar. Aí eu fui, pesquisei o contrário, para mim ver o que era. Aí eu fui pesquisei assim, ó. Ateísmo, porque eu sabia que ateísmo vem da palavra ateu, ateu, ateísmo, né? Ateu, né, e ateísmo. Aí eu pesquisei ateísmo. Quando eu pesquisei ateísmo, aí, aí depois eu pesquisei ateu. Aí quando eu pesquisei ateu, apareceu um monte de vídeo, um monte de vídeo de ateus. Aí eu comecei a assistir aquele homem dizendo aquelas coisas. Só que quando eu assistia eles, né, esses ateus, aí tinha um que era, é um que tinha uma coisa de uma televisão assim, eu assistia uns assim, e que eu não me lembro o nome deles. Que tinha um desenho de uma televisão assim, eu assisti ele Alfredo, parece que era. Alfredo, um velho senhor idoso, eu assistia ele. Aí eu fiquei assistindo e... Mas assim, aí eu não comentava no vídeo dele. Porque tem muitas pessoas que são de religião, que quando chega no vídeo de ateísmo, elas vão lá só... E eu não, aí eu comecei a pensar, né? Eu nem comentava, eu só... Aí eu comecei a observar aquilo que ele falou. Aí depois eu pensei, será que é verdade mesmo? Assisti outro. E depois de outro. E depois de outro. E depois de outro. E eu gostando, e eu gostando, e eu gostando. E aí só nisso, até que um tempo aí, meu filho aqui queria entrar na crença, eu já estava me tocando já aqui. Aí, até isso aí, deixa pra lá. E aí pronto. Há 5 anos, negado. Há 5 anos eu sei. Há 5 anos eu sou ateia. Pronto, há 5 anos. Aí, desde esse tempo, foi morrendo e eu só assistindo vídeo de ateus. Assistindo. Aí assisti o professor Carlos Rosa. Assisti aquele Alfredo, que era um Alfredo. O primeiro, acho que foi aquele Alfredo, um senhor bem idoso. Ele já faleceu. Carlos Rosa também faleceu bem uns 4 anos, 5 anos também. Aí quando eu assisti o vídeo dele, ele já tinha falecido. E aí eu fui só assistindo. Até que não sei se foi ano atrasado, que eu já tinha vindo embora da Itapipoca para cá, que eu tinha passado um tempo na Itapipoca. Eu morava aqui, mas eu fui passar um tempo na Itapipoca, há 5 anos. E aí, foi nesse tempo que eu morei em Itapipoca, né? Só que antes eu já morava aqui, eu já tinha deixado meu marido aqui, fui passar um tempo lá com a minha mãe, que a minha mãe estava aqui, ela não queria estar aqui, queria estar, era lá na Itapipoca, aí eu tive que ir para lá. Aí foi lá que eu comecei a ver vídeo de ateu, aí pronto, só ateu e gostando. Aí, pois sim, aí quando eu cheguei aqui, tá com, não sei se é uns 3 anos que eu tô aqui. Quer dizer, uns 3 anos que eu cheguei da Itapipoca, mas antes eu já vivia aqui. Aí eu acho que tá com uns 3 anos, eu não sei se é 3. 3 anos que eu já conhecia um bocado de cana de ateu aí. Aí um dia eu vi o professor Eustáquio. Foi. Bonitão. Aí eu assisti, achei tão bonita a fala dele. E aí fiquei olhando, e assistindo tudo, pronto, aí ó. Aí a minha mente já estava aberta, aí clareou mais ainda. Mas só que quando eu assisti, professor Eustáquio, eu já não acreditava mais não, de jeito nenhum, já fazia tempo que sabe? Eu já tinha me tocado mas aí eu achei bom os vídeos do professor Eustáquio, aquela voz suave, bonita. É bonito, viu? O professor Eustáquio é muito bonito. E aí eu assisti aqueles videozinhos do professor Eustáquio, ele novinho, coisa mais linda. Coisa mais linda, professor Eustáquio. Aí, pessoal, com todo respeito, viu, pessoal?
Ele é nosso amigo, né? Com todo respeito, mas ele é lindo. E aí pronto, né? Tem que falar a verdade. E aí o professor Eustáquio também abriu. Tá doido, o professor Eustáquio tirou minha dúvida. Quer dizer, eu não tinha mais dúvida. Só que eu gosto. Ó, pessoal, eu assisto vídeo de ateu, certo? Certo? É porque eu acho bonito. Mas eu já sei. Já faz tempo que eu sei. Já faz tempo que eu sou ateia. Eu assisto. Porque eu acho bonito ver eles falar. Por isso. E aí eles têm muita coisa também, porque eles estudaram muito, né? Eles sabem também. Então, pessoal, foi assim que eu me transformei até e não abro nem por vento e sou roxa. Ligada? Pessoal, vou falar só para vocês, viu? Pessoal, esse pessoal, sei não, se eu pudesse, eu saía de perto, porque é um pessoal que a gente eles não querem nem conversar com a gente, não conversa não sobre isso. E também eu não quero nem conversa também. Pronto, pessoal, foi assim que eu me tornei até roxa. E aí, faz tempo que eu saí de dentro do casulo. E aí, pessoal, a gente vai desconfiando, é aos poucos. E uma coisa que eu falo para vocês, pessoal, uma coisa que pode botar na cabeça. Pessoal, eu não virei ateia por causa de sofrimento, não, que eu passei, não. Tem muitas pessoas que perguntam, né? Ai, você passou uma decepção? Não foi isso, não. Não foi isso, não. Foi negócio de estudo mesmo. Não foi isso não. Sabe por quê que não é? Sabe por quê que não é? Porque quando a pessoa quando a pessoa acredita mesmo naquela coisa, ou você pode levar até uma chibatada na sua cabeça e ficar doido que você ainda acredita. Acredita, porque você diz assim, ó, tudo é no tempo. Pra tudo tem um consolo, negado. Pra tudo tem. Se você acontecer qualquer coisa de ruim ali com você, e você tiver pedido a Deus pra aquela coisa, tudo tem um consolo, tudo é na vontade de Deus, é no tempo de Deus, tudo tem. Então, gente, não foi isso que me virou até, não foi, não foi, sabe? Foi muita pesquisa e vendo vídeo de ateu, ok? Aí pronto, aí eu destrinchei, comecei a destrinchar devagarinho, aos poucos, né? Que aquela contradição ali era porque era mito, mitologia. Mitologia vem do mito, e aí? Esclarece tudo. O negócio é estudar, se não estudar, não adianta escutar a conversa dos outros. Tem é que estudar. Então foi assim, pessoal. Um abraço a todos, um abraço, professor Eustáquio. Lindo, maravilhoso.